Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente está começando o nosso quinto podcast. A gente vai falar um pouco sobre o fascismo. É um movimento que surgiu há alguns anos e anos atrás, que hoje em dia, atualmente, pouco é ouvido, mas muita gente fala sobre alguns governantes que são provavelmente, pode ser que sejam nazistas ou fascistas, né? E muito se confunde nazista com fascista. Eu queria primeiro só trazer para vocês qual a definição de fascista. Às vezes muitas pessoas falam, então fulano é fascista, nazista, e muita gente não entende qual é a definição dessa palavra. Bom, primeiramente eu peguei do dicionário, né? A definição de fascismo. E pelo dicionário, a definição do fascismo é um movimento político ou regime que faz prevalecer os conceitos de uma nação e raça sobre os valores individuais e que são representados por um governo autocrático, que seria um autocrático representado só por uma pessoa só representa todos os poderes, que é centralizado e na figura desse ditador. Ou seja, é uma tendência ou exercício de um forte controle autocrático ou ditatorial. Isso é a definição de fascismo que a gente já ouviu falar bastante na Segunda Guerra Mundial, que era bastante fascista, tanto que o nome do partido do Mussolini era Partido Fascista da Itália. Já tem Uhum. também um movimento nazista, que é o da Alemanha, que é um movimento bem parecido, mas tem algumas diferenças. Mas a base é bem parecida. A superioridade racial e também a prioridade da maioria sobre a minoria. E todos os poderes reunidos em uma só pessoa. Isso é o fascismo, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece a denominação deste tipo de evento. E eu queria passar a palavra para Mariana se apresentar hoje, para quem está vendo a gente hoje pela primeira vez. Meu nome é Alfredo, não sei se eu já me apresentei, mas vou apresentar novamente. Obrigada, Alfredo. Como o Alfredo falou, meu nome é Mariana. Eu componho, né, esse quadro do canal, né, que a gente faz o podcast. Esse é o nosso quinto podcast, como o Alfredo bem colocou. E falando um pouco sobre o fascismo, né? O fascismo ele surgiu. A gente precisa entender o contexto histórico em que o fascismo foi originado. Os dois principais países que tiveram governos muito semelhantes, né, a Itália com o fascismo e a Alemanha com o nazismo, eles estavam saindo de um período de muita turbulência, onde a população estava muito desacreditada na política do país. O país estava destruído, tinha saído de guerras, não vinha conseguindo se reestruturar, se reerguer, e aí surgem dois personagens, né, na Itália, Mussolini, e na Alemanha, Hitler, que, como o Alfredo bem colocou, apesar de terem sido movimentos diferentes, eles carregam na base uma similaridade muito grande. Então, o fascismo, né, que aconteceu na Itália, como que se deu essa ascensão? Era um país que vinha de uma situação crítica e aparece um líder que convence a população de que, caso ele seja eleito, ele vai conseguir reestruturar aquela nação. Então, ele começa a exaltar o povo italiano, e aí uma população que já vinha desacreditada, já não vinha a política funcionando em prol delas, passa a acreditar naquelas palavras. O governo fascista, ele é um governo totalitarista, ele é um governo, como o Alfredo bem colocou, de uma pessoa que está no poder e que é governado por ela, podendo até acontecer também em situações ditatoriais, né? Ditadores que chegam ao poder têm essa similaridade também com o fascismo. Então, é um evento histórico que já aconteceu no passado e que agora, não quero dizer que um novo líder fascista vem aparecendo, mas em alguns governos, os governantes eles vêm apresentando características que já foram bem vistas, né, em outras situações, como na Itália e como na Alemanha também. Então, era essa a pequena introdução que eu queria complementar com a do Alfredo. Isso. E por que a gente está falando tanto Falando tanto não, né? Falando hoje de fascismo. Bom, nos últimos dias a gente veio, tanto aqui no Brasil quanto também lá nos Estados Unidos, o movimento Antifas, né? Que é antifascista. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos também. Nosso presidente tem
virtudes fascistas, que lembram fascistas e que bem autoritárias, que lembram boa parte do começo, por exemplo, do partido nazista, também como do partido fascista do Mussolini, que como por exemplo, a crise econômica que a gente está passando aqui no Brasil, a parte também da maioria sobre a minoria, está acontecendo bastante aqui no Brasil, e tanto aqui quanto nos Estados Unidos está acontecendo bastante isso, de querer prevalecer isso, também na superioridade racial. A gente está vendo aqui alguns movimentos no Brasil, teve até lá em Brasília algumas pessoas brancas, lembrando movimentos da Ku Klux Klan, com tochas, caminhando sobre Brasília. E é um movimento que lembra bastante esse outro movimento racista lá dos Estados Unidos. E a partir disso que a gente começou a debater mais sobre o fascismo. Não sobre o fascismo também, que boa parte do fascismo também está incluído no racismo, presente na toda a sociedade. Sim, eu queria só fazer um breve comentário, que assim, se a gente retornar um pouco, né, e lembrar como que se deu o período eleitoral aqui no Brasil, a gente consegue perceber algumas similaridades com como a população estava naquele momento desacreditado na política, e aí aparece um político que se diz, não se diz, mas passa a imagem de ser um Messias, no sentido de que vem como se para fosse um salvar a salvador, população. não só aqui, mas como também nos Isso, Estados Unidos, que estavam em crise exato. econômica. Nos Estados Unidos, sim, pode continuar. Tanto aqui quanto lá, ainda estamos aqui em crise econômica. E Uhum, muita gente acha que certa pessoa pode ser o salvador. E acaba que esse salvador acaba flertando com a parte isso. autoritária, com a parte fascista. E, se eu não me engano, faz 7 domingos seguidos que estavam tendo movimento a favor do governo. E agora que domingo passado teve o primeiro movimento contra o governo, contra movimentos fascistas, o governo já teve uma rebelião bem grande, querendo colocar a Guarda Nacional nas ruas, querendo fechar ruas para que Uhum, não houvesse movimentos contra o governo, que é bem errado, já que a gente está na democracia. Qualquer pessoa sim, pode se motivar contra o governo, a favor. A gente viu que domingo passado isso. a polícia foi bem contra esses manifestantes que estavam contra o governo. Hoje aqui em Fortaleza eram poucos manifestantes e muitos foram presos. A polícia foi bem truculenta. Lá em São Paulo também hoje teve baderna. Poucos são os Uhum, baderneiros lá de São Paulo, mas a polícia sempre vai com muita truculência, muita violência uhum, contra esses movimentos antifascismo. É uma coisa isso. até preocupante porque se o movimento é pró-democracia, por que a gente está sendo tão reprimido? A gente que eu digo, o povo, né? Que eu e a Mariana estamos Sim, aqui em Fortaleza, não tínhamos como estar numa manifestação dessa. como Mas participar. por que o governo se irrita tanto com movimentos que estão pró-democracia? A gente tem que lembrar E, do movimento de junho de 2013. O governo tem muita preocupação que esses movimentos aumentem. A gente tem que ver também uhum, que na Dilma foi derrubada porque foi aumentando sim, aos poucos o movimento, com a crise de 2014. Foi aumentando e aumentando. E com o tempo já era era exatamente. insustentável. Uhum. É exatamente isso que eu queria comentar. Eu vi hoje uma reportagem no jornal e ele falava justamente isso, que no antigo governo, né, no governo da Dilma, enquanto ela ainda tinha, de uma certa forma, um apoio popular, o impeachment dela ele não progredia. E aí, a Sim. partir do momento que foram surgindo várias manifestações em vários estados aqui do Brasil, como você falou, o governo dela foi ficando insustentável. Então, um grande medo do governo atual é que justamente isso venha a acontecer. Porque o governo, né, o governo que nós estamos vivendo hoje, ele vem perdendo o apoio. Ele foi eleito democraticamente, ou seja, ele teve mais de 50% dos votos, né, dos eleitores brasileiros, Dos mas hoje votos o válidos, né? apoio. Porque a gente tem que lembrar Isso, que também teve nulos e isso, os brancos, que brancos. se juntar tudo ele não teve a maioria. Isso, mas foi eleito democraticamente. Então, hoje em dia, a quantidade de
de apoio que ele teria já chega a ser menor do que 35%. Então, ele vem perdendo o apoio da população, ele vem perdendo o seu apoio na Câmara e no Senado, e aí acaba que vem aquela parte, aquele autoritarismo. Se não é ao meu favor, então que não tenha. Enquanto as manifestações são a favor do governo dele, pode ir, ele vai lá, cumprimenta, quebra o isolamento social. Agora, a partir do momento que as manifestações são contra o governo dele, né, são contra o governo, a favor da democracia, que é algo, como o Alfredo comentou, plausível, né, já que nós vivemos em um Estado democrático, ele vai lá e acaba reforçando a força da polícia. E aí a polícia acaba agindo de uma forma mais rigorosa, né, em cima desses manifestantes. Sim, como você lembrou, a Dilma, ela caiu mais a pedalada foi uma coisa Sim. bem como se fosse uma desculpa, né? Ela já estava perdendo apoio porque o Brasil estava num ciclo bom. As commodities estavam em alta, aço, petróleo, o Brasil estava ganhando bastante dinheiro, gastou muito dinheiro com a Copa, com as Olimpíadas. Perdeu muito dinheiro, teve muito roubo. Aí a Dilma pegou também a parte da crise das commodities. E nessa crise teve muito desemprego, o Brasil perdeu muita exportação, muito dinheiro, o PIB caiu. E a desigualdade estava grande também. O desinteresse por manter a Dilma estava muito grande e tinha que. Era bem maior a desaprovação do que a aprovação. Já o Sim. Bolsonaro, ele tem ainda os 30% que são fiéis a ele, que ainda sustentam, que é o que levaria ele para um provável segundo turno em 2022. E mesmo ele entrando com o impeachment lá na Câmara, ainda não é certo se o Rodrigo Maia consegue passar o impeachment. Por isso que ele está segurando tanto, que dificilmente vai conseguir. E por isso que filhos deles falam sempre coisas autoritárias. Aqui em Fortaleza mesmo teve um deputado que fez um bigode de Hitler. E se fossem alguns anos atrás, ia ser bem chocante. Hoje a população está tão anestesiada com esse tipo de coisa, com esse tipo de flerte, que praticamente não gerou nada. Eu vi a publicação, eu achei que ia ter estraçalar, sei lá, ia ter uma coisa bem grande, Você mas tem uma simplesmente repercussão maior, né? como boa parte do governo, dessa parte do governo extrema direita, né, que ele se diz extrema direita, mas não sei se é tão direita, né? Porque normalmente quando você é extrema direita, você é bastante liberal. É uma coisa diferente dessa parte autoritária que está tendo e que estão tentando impor essa parte do fascismo. Na época do Mussolini, ele pregava colocar as Forças Armadas, colocar nos ministérios, comandando o governo, principalmente as Forças Armadas. E o que está tendo aqui no Brasil, principalmente lá nos ministérios? As Forças Armadas. Praticamente São todos os militares, os ministérios. né? Ministério da Saúde, já foi trocado várias vezes o ministro. Quem está comandando hoje? O militar. Grande parte de quem está comandando o governo, o Brasil, é militar. Que é uma coisa bem pregada pelo fascismo. Essa parte de ficar flertando, de fechar o STF, fechar a Câmara. Se fechar... Muita gente acha que ele não vai ser burro de dar um golpe contra ele mesmo. O Hitler e o Mussolini, eles subiram ao governo de forma legal e democrática. Eles tiveram votos suficientes para ser eleito e quando subiram até a cadeira de presidente, eles fizeram que fosse uma ditadura. Democraticamente. Isso, quando chegaram lá, montaram uma autocracia. O que seria uma autocracia? Isso. O poder está só em uma pessoa. Todos os poderes em uma só pessoa. Era um chefe supremo, como nosso mesmo presidente falou, um chefe supremo. Isso. E essa é uma das grandes preocupações, né, desse flerte, né, como você bem colocou, que vem sendo feito com ideias fascistas. E chega a ser... Tem uma frase que fala assim, o ser humano nunca aprende, né? Porque nós já vimos essa história acontecer. E não faz tanto tempo. A gente já teve né? que foi bem... O que chegou mais próximo de ser fascista nosso foi o Getúlio Vargas. E muita gente ainda idolatra o Getúlio Vargas, mas ele foi o mais próximo que a gente teve aqui no Brasil de um fascista. E que a gente pode chegar até um dia de novo, infelizmente. Principalmente quando você tem uma pessoa no poder, né, com esses ideais,
como o Alfredo comentou no começo, começa a ter uma perseguição com a minoria, com as minorias, na verdade, né? Porque não existe só uma minoria. Então, a gente tem um exemplo muito claro e muito recente, que não deve ser esquecido, que aconteceu na Alemanha, que foi um período muito difícil para não só para judeus, mas ciganos também foram perseguidos e colocados em centros de concentração. Então, é muito difícil a gente imaginar que isso venha a se repetir hoje. Por exemplo, eu não consigo imaginar uma nova situação em que não sei qual seria, né, pegando todas as minorias, negros ou a comunidade LGBT, não sei se seriam essas as escolhidas para passarem por esse sofrimento, mas é muito difícil eu imaginar hoje, eu tendo estudado história, sabendo o que aconteceu com os judeus, conseguir imaginar hoje acontecendo de novo. E o que eu vejo é que pessoas vão às ruas para defender o governo dele e elas pedem medidas como a volta de AI-5, como o fechamento do STF. Então, tudo isso é como se fosse um ensaio É até para que lá na engraçado frente. que teve até aqui em Fortaleza uma manifestação pro governo que a pessoa tava com cartaz pró-intervenção militar e esse mesma pessoa que teve esse cartaz chegou 2 policiais, bora, você tá preso. Aí, por que eu tô preso? Não, você tá preso. Aí ele, pai, pai, pai. Ficou bem conhecido esse vídeo E justamente. E o meme era, você conseguiu a intervenção militar. Era as uma pessoas pessoa esquecem de que a alta classe que não intervenção conhecia, não conhece provavelmente o que foi a intervenção militar. E ele foi preso, justamente porque estava fazendo baderna. hoje, o que a gente vê, né, o que a gente tem acesso à informação, seja ela de direita, de esquerda, do centro, é o acesso à informação que nós temos. Então, a democracia permite isso. E aí você vê uma pessoa no poder que tenta, por meios legais e, né, eu não vou dizer ilegais porque não existem provas, mas tenta por meios legais impedir que a informação seja divulgada para a população. Então, como que você quer estar na rua protestando e viver em uma ditadura? Porque se a gente for ver a ditadura aqui no Brasil, todas as pessoas que, né, não todas, desculpa, não gosto de generalizar, mas a maioria das pessoas que iam às ruas para protestar, elas sofreram tortura, sofreram penas bem severas. Então, como que você pode ser a favor de um governo E até e complicado entrar flerta nesse tipo de com tema essas, de regime isso, militar, porque tem gente que até hoje, muita gente diz que os militares não foi uma ditadura militar. Dizem que os militares foram heróis que salvaram do comunismo, mas foi uma ditadura. Muita gente nega bastante isso, diz que não pode. A gente tem que ter conhecimento também, que tem muita gente que é até alienada. Não, às vezes não por sua culpa, mas às vezes pela mídia, ou por livros, ou por sim, parentes. Outra vez mesmo eu ouvi. Eu tava jogando PUBG, que é um jogo de celular, que. Aí tinha uma senhora. Ai não, não foi, já, tô confundindo. Já, na verdade foi na rádio. Eu tava jogando e ouvindo na rádio um podcast. Aí eu ouvi na rádio, aí o cara entrevistando uma senhora que o pai dela era militar na época do regime, e ela mesmo falando, não, nós nunca tivemos regime militar, eles foram heróis, isso é coisa comunista que botaram nos livros de história são tudo comunista. Eu não uso nem celular porque os comunistas estão dentro do meu celular, aquele 5G é o que está fazendo todo mundo ter o coronavírus. A gente tem que ter bastante cuidado. Isso era 2 horas da manhã que eu tava com insônia, eu tava jogando o PUBG no celular e ouvindo um podcast que era sobre temas gerais. E a pessoa acabou entrevistando essa senhora que eu achei bem interessante, a quantidade de informações que ela provavelmente conseguiu de WhatsApp. Seria outro assunto que a gente poderia comentar futuramente, mas a gente sabe que tem bastante fake news. A gente não vai entrar agora sim, no tema, mas tem que ter isso. bastante cuidado. E aí acaba que a falta de conhecimento leva pessoas a apoiarem movimentos, né, até governos como esse, porque e assim, o que eu pelos estudos, né, que Assim, eu pra fiz, gente, não tem problema de apoiar o governo, não é problema. O problema é apoiar regimes autoritários, apoiar o fascismo, apoiar a intervenção militar, que é uma coisa, é um crime você apoiar fechamento de congresso. Isso é um crime contra a democracia. Você não pode fazer isso, isso não é liberdade de expressão. Você não pode querer fechar o congresso, não pode querer fechar a Câmara, deixar só o presidente governando. Isso não é livre expressão, isso é crime contra a não, democracia.
Você faz isso, era para ser preso. Mas Exato. a gente não vê nada contra esse pessoal que pede esse fechamento. E é contra a E democracia. a democracia, né, que foi que hoje nós vivemos, que foi um período conturbado, né, que muitas pessoas foram presas e torturadas para que a democracia fosse reinstaurada no país. E Uhum. aí tem um grupo de pessoas que clamam pela volta de uma ditadura, onde aconteceram mortes, onde aconteceram diversas atrocidades que acho que nem cabe ficar aqui falando, né, que são atrocidades que estão escritas sim nos livros de história. E então, só o que eu queria comentar era que é um fato que me deixa, que me levou a pensar, né? Tanto na época que eu estudei questão de fascismo, nazismo, como agora. Que quando esses políticos foram eleitos, porque eles foram eleitos, né, democraticamente, como nós falamos, a população que votou neles não foi a massa, né? Assim, o que eu quero dizer é que não foi uma população que não era instruída, era uma população que tinha educação. Então, assim, é claro que algumas pessoas, elas não são tão cegas ao ponto de irem até o final defendendo aquilo. Pois é, mas Tanto que assim, muitas vezes governos... esses governos foram influenciados e subiram justamente por crises econômicas, como que a gente está passando aqui. Sim, E como lá nos sim, Estados sim, Unidos sim, subiu era isso que eu ia bastante, o Trump comentar. ganhou praticamente por fake news e pela crise que estava, já melhorou, né, a economia lá. Sim, Mas muitos deles subiram justamente por crises econômicas que acabam afetando bastante a sim. mentalidade da população. Sim, mas como eu estava comentando, era que assim, as pessoas mesmo tendo educação, mesmo tendo acesso à educação, mesmo assim elas optaram por essas pessoas estarem no poder. Claro que no começo eles camuflam essa imagem, né? Eles passam uma imagem muito populista para a população. Eles têm essa característica, né? Os regimes autoritários, como o fascismo, como o nazismo, eles têm essa característica populista no início, mas populista não no sentido de querer beneficiar a massa, mas em um primeiro momento de querer unificar a nação. E aí dizer que todo mundo vai conseguir sair da crise, todo o país vai melhorar, todo mundo vai ter acesso a trabalho. E aí, aos poucos, você vai percebendo que são mentiras que eles vão dizendo, que a população acaba sendo ludibriada para acreditar, né, e acabar acreditando naquilo. E assim, né, só finalizando essa fala, da mesma forma que esses governos caíram, nós entendemos que não existe mais hoje canto para governantes fascistas, nazistas, para governantes que tenham essas características. Infelizmente, hoje nós, né, temos conhecimento dos que nós temos conhecimento, né? Porque existem governantes, por exemplo, em países africanos, onde não são noticiadas, né, onde não se tem muita notícia com relação aos governantes, mas que também têm características autoritárias. Mas, assim, no mundo ocidental, né, que aqui nós temos dois grandes exemplos, né, tem o Trump nos Estados Unidos e temos aqui o Bolsonaro aqui no Brasil, não que sejam fascistas, mas que flertem com essas ideias, só quero dizer que a população, por mais que ela, né, às vezes não lembre, a gente tem memória, então a gente sabe como, né, como que eles chegam no poder e sabe também que eles foram depostos do poder. Então, assim, um governo fascista, um governo nazista, eles ficam no poder durante um tempo, mas eles saem do poder sim porque a população vai criando consciência e vai entendendo que o que eles estão fazendo não vai unir a nação, não vai melhorar a economia, pelo contrário. Então, assim, a gente vê uma modificação, né? Quem antes já apoiava os 51%, né, ou mais, não lembro agora com qual a porcentagem que elegeu o Bolsonaro, mas a gente vê que essa população vem já se afastando, né? Eu vi mesmo, há poucos dias eu até vi um vídeo é claro que, né, como o Alfredo falou, existem fake news e tal, mas esse vídeo era de eleitores que tinham votado no Bolsonaro que hoje se dizem arrependidos por ver a forma que ele vem conduzindo o Brasil, né? Seja no âmbito econômico, seja no âmbito da saúde. Então, a sociedade vem sim adquirindo, né, vem relembrando e vem percebendo que não é isso que nós queremos, que não foi por isso que ele foi eleito, né, para os eleitores que votaram nele. Sim, só para lembrar que a gente não está fazendo vídeo sobre o Bolsonaro. Quem estiver assistindo e for o Bolsonaro, a gente está falando sobre fascismo, mas a gente está lembrando Isso, tanto justamente por esses embates que tiveram nos últimos domingos. E a população, quem está a favor, né, de movimentos pró-Bolsonaro se sentiu bastante ofendido justamente por movimentos pró-democracia, movimentos antifascismos.
se eles estão se sentindo ofendidos, justamente por que será? Se você tá ofendido por Pra se um a movimento carapuça servir, né? Então, não, a gente não pode julgar, né? Mas sim, sim, a gente tem que falar que justamente a gente está falando muito do Bolsonaro justamente por isso, porque alguns apoiadores não são todos, né? Porque a gente tem uma população gigante, claro. milhões que não são fascistas, é claro, e defendem justamente por não gostar. Eu mesmo não gostava do último partido que estava no poder. E muita gente não se sente confiável em voltar novamente no partido de esquerda que estava no poder anteriormente. E, provavelmente, nas próximas eleições, dificilmente o partido de esquerda vai conseguir entrar no poder. Talvez um de centro ou um de direita mais moderado consiga voltar ao poder, mas como a gente viu bastante corrupção, bastante votos, tanto que é uma desculpa justamente da parte bolsonarista. Tudo justificar. E o PT, hein? Até um meme. E o PT, hein? E o PT, hein? A gente já tá com 1 ano e meio ouvindo ainda. E o PT? E o PT? Muitas vezes a desculpa, a gente tem que lembrar também que lá no nazismo, no fascismo, era também colocada a culpa em outros regimes. Por exemplo, nos judeus, em outras pessoas de outras raças. Sim, Na verdade, a raça humana é uma só, praticamente. Praticamente não, né? sim. Evidentemente. Ela é uma só. Ela é uma só. E muita gente botava pessoas de cor diferente ou de nacionalidades diferentes, De colocava a culpa. etnias diferentes. Sim, e justamente na parte lá o fascismo conseguia justificar e a população, a maioria, conseguia seguir aquela ideologia justamente pelo diálogo, por ter um diálogo bom, por ter conseguir controlar bem a mentalidade da população. E tem muitas pessoas que têm essa mentalidade ainda controlada até hoje. Se baseia em fake news, se baseia em notícias que não têm referências. É bem complicado. E não é bom. Você não pode generalizar que toda pessoa que gosta do Bolsonaro é Isso, fascista ou que o. Pode ser que o Bolsonaro nem seja fascista, talvez ele nem saiba o que é, não sei se ele sabe, talvez não saiba, pode ser que saiba. Mas a gente tem isso, que ter essa preocupação justamente que a população estava anestesiada. Eram praticamente 7 ou 8 domingos que a gente estava sem movimentos contra. Claro que a gente não pode ter movimento na rua agora, a gente está no meio da pandemia. Mas era bem preocupante, as ruas ficaram com 10, 20 pessoas pró-governo e não tinha ninguém contra, ninguém nem para fazer zoada, nem fazer barulho. É bem preocupante. Mas aí, como teve esse movimento que surgiu nos Estados Unidos contra o racismo, boa parte aqui no Brasil conseguiu se reunir tanto contra o racismo, que também é uma pauta dos antifascistas, conseguiram se reunir. Torcidas organizadas se reuniram no domingo passado na Paulista, fizeram um movimento grande, justamente contra o governo. Creio que o governo até baixou um pouquinho a bola, justamente porque viu que não é bem assim, simplesmente fazer tudo o que quer, e ele estava fazendo tudo o que quer, o governo. Estava sim. colocando praticamente tudo. A parte do auxílio emergencial que a gente teve, que conseguiu bastante popularidade, o governo, porque ele queria propor, por exemplo, R$ 200, a Câmara propôs 500, para não ficar por baixo e para ter o mérito, o governo propôs os R$ 600. Esse mérito que ele teve fez com que ele tivesse bastante popularidade e que tem esses 30% também. Boa parte de quem está nesses 30% é a população pobre. A que está recebendo hoje pelo Bolsa Família, o 13º do Bolsa Família, é o que está conseguindo receber o auxílio emergencial, que muitas vezes pelo Bolsa Família você ganha mais agora com o auxílio emergencial do que eu ganhava no Bolsa Família. Ele conseguiu uma popularidade muito boa na população de baixa escolaridade, de baixa renda, justamente por isso, que ele conseguiu ficar por cima nessa parte do auxílio emergencial. A Câmara ia voltar em 500, ele chegou antes e conseguiu botar os 600. Não porque ele estava sendo bonzinho, ele queria ter os méritos. Mas Se fosse só dependendo do governo, seriam só só R$ 200. Mas, assim, em contrapartida, apesar dele ter conseguido ganhar esse apoio, né, de ter conseguido esse apoio nas classes mais baixas, ele vem perdendo apoio nas classes mais altas, que foi justamente a grande, né, a maioria que votou nele. Mas os Por quê? Por conta de 30%, como ele ele vem não cai conduzindo. os 30%. Os 30% estão Não, fixos. mas o que eu tô falando não é cair, eu tô falando uma troca. Uma Sim. troca uma troca de quem Ontem hoje apoia mesmo o o Bolsonaro. Olavo de Carvalho praticamente xingou, mandou ele. Sim, Não quis mais a medalha que ia receber. Ele tá perdendo cada vez mais apoio.
Mas esses 30%, justamente por isso que ele não entra com impeachment no Senado, não derruba no TSE. Sim, Justamente porque ele mantém fixo os 30%, que é uns 30% que se ele isso. manter até 2022, ele vai para o segundo turno. E tem grandes E, chances de ser assim, reeleito, dependendo com quem ele sim, for. sim, mas eu tava só falando como que a população que votou nele vem mudando, não diminuindo, mas mudando. Por exemplo, você comentou com relação aos R$ 600. Quem antes votava nele, no começo, quando ele foi eleito, já hoje em dia talvez não votaria. É claro, os 30% continuam, mas eu Pois falo é. da Mas composição desses assim, trinta eu por também cento. Por vi exemplo, é a uma classe A, é a reportagem. classe B. Eu também Sim, pode vi, se falar. eu não me engano, foi da Folha. Eu não lembro qual foi a. Acho que foi Folha que eu ouvi. Era de bolsonaristas arrependidos também, em reportagem. Só Uhum, que esses mesmos bolsonaristas, todos eles, não, se dizem arrependidos, não gostam dele, mas se hoje eles voltassem para 2018, em quem eles voltariam? No Bolsonaro, porque ah, não tinha sim. outra opção. E hoje ainda não tem outra opção. Porque muita Uhum. gente também não Sim, confia, por concordo. exemplo, no Dória, não quer voltar na esquerda. Não é questão Uhum, muito do Bolsonaro, é entendi. por falta de opção. E a gente não tem outra liderança Sim, que sim. bata de frente com o Bolsonaro. Nessa mesma entrevista, se eu não me engano, foram 6 ou 7 pessoas entrevistadas e todos eles arrependidos. Mas todos disseram que se voltasse Uhum. a 2018 Bolsonaro contra o Haddad, todos votavam no Bolsonaro Sim, novamente. sim. Justamente Eu por vi isso. uma propaganda muito parecida, mas na que eu vi, eles já comentaram, fizeram também essa mesma pergunta, se fosse o Bolsonaro ou o Fernando Haddad, em quem eles votariam agora. E muitos falaram que votariam em branco, por não quererem, né, o partido de esquerda que já estava no poder há mais de 12 anos, mas também por perceberem que o partido que está hoje no poder não é aquilo que eles idealizavam. Então, eu queria, né, também pedir desculpa se eu ofendi algum eleitor Bolsonaro, né? Desculpa se eu deixei transparecer né, os meus ideais, mas não é falando, como o Alfredo falou, não é falando que o Bolsonaro é fascista, jamais poderia fazer essa acusação. Mas é dizendo que ele tem ideais, né? Ele tem hábitos, atitudes que se assemelham bastante a governos fascistas, ao governo fascista que já existiu, ao governo nazista que também já existiu. E que realmente é uma preocupação da sociedade, espero que da sociedade como um todo. Porque Aí você até voltar a ter um justamente. governo dessa forma é prejudicial para toda a nação. Sim, aí até justamente por isso que a gente está falando hoje sobre fascismo, justamente para Uhum, até trazer à tona o que seria o fascismo. Mostrar para você. Muita gente isso. fala só, ah, é fascismo. Aí outra pessoa pergunta o que é fascismo. E a A pessoa maioria não não sabe o sabe. que é. Só diz, ah, é fascista, ah, é fascista, ah, é fascista. Então a gente tem que Então ter é em muito mente importante saber que. as características e Uhum. identificar, E a gente né, tem que quais as identificar características. justamente que boa parte dessas características estão se mostrando. Filhos do Uhum, presidente estão mostrando essa característica, pedindo fechamento de Congresso, pedindo fechamento de STF, falando que tem que botar Forças Armadas. Quem fez isso na história, a gente já viu, foram governos fascistas. A gente tem que ter em mente isso. A gente não está falando que o governo é isso. Pode ser que o governo melhore. A gente tá aqui, que dia é claro. hoje? Dia 7 de junho? Nem sei que dia é hoje. 7 de junho. A gente tá na 7 de quarentena, a junho. gente tá um pouco perdido. 7 de junho, pode ser que daqui a um mês o governo melhore. Acabem essas manifestações para fechar o Congresso, para fechar outras coisas. Tanto que, justamente porque está aumentando também movimentos contra o governo. Justamente porque todo mundo está Sim, cansado de movimentos que ficam pedindo fechamento de Congresso. Que são antidemocracia, muitas vezes pessoas antidemocráticos. que estão pedindo esse fechamento tudo. São pessoas que dependem, estão trabalhando lá no governo, ou tem alguém da família no governo. É até preocupante. Que essas pessoas não sabem o que houve antigamente. Algumas pessoas bem jovens não sabem o que houve no tempo do fascismo. É bem preocupante. Não tem que, não Sim. tem que ter essa hipótese, por exemplo, principalmente aqui no Brasil. E vale até lembrar que boa parte dessas características estão num país que justamente na campanha política, o nosso governo tacou, como diz aqui o cearense, tacou o pau, que seria a Venezuela. E boa parte desse sistema autoritário de fechamento de Uhum. Congresso, de tirar poderes de outras pessoas, de outros deputados, de senadores, está De outros acontecendo ministérios na também. Venezuela. Que é o que tanto Uhum. critica o governo, que aqui não ia virar a Venezuela. A gente pode ser que vire. Se a gente não tiver Se cuidado, continuar nesse caminho, se né? tivesse.
se a gente migrar para essa parte, aumentar mais e mais esse apoio a fechamento de Congresso, fechamento de STF, se acontecer isso, a gente vai virar uma Venezuela. Então todo mundo sabe como é que tá a Venezuela. O vídeo, né, ele tem um intuito justamente de abrir os olhos, né, das pessoas que estão vendo, das pessoas que estão ouvindo. A gente até não quer claro que nem o governo fazer um vídeo pró-esquerda, pró-direita. A não, gente quer nem fazer vídeos pró-esquerda nem pró-direita. apartidário, que a gente quer trazer informação. É claro Isso. que Até a gente está porque falando muito do governo justamente porque quem está se sentindo ofendido com movimentos antifascistas é o governo. Justamente por isso que a gente está falando tanto do governo e tantas características que estão aparecendo do governo que são fascistas. Isso. E assim, também não é dizer que, né, o governo só tem essas características, é claro que não. Mas essas características são as que mais assustam, porque historicamente nós sabemos que no final a nação, como eu falei anteriormente, sai pior do que como ela entrou. Então a gente já vinha de uma situação ruim, uma situação econômica ruim que já vinha acometendo o Brasil há alguns anos. A questão da desigualdade social no Brasil também já vinha ruim, de uma longa história que a sociedade e a desigualdade social no Brasil existe e até hoje, né, nós infelizmente não vimos ainda uma melhora significativa. Então essas características são as características que nós estamos trazendo para debater aqui no vídeo. Não querendo rotular nem o governo, né? Nós podemos falar dos governos anteriores, né? Que são governos, né, que estão na história, que nós estudamos, que nós vimos, que existem documentários sobre o que aconteceu. Mas o governo atual é muito difícil fechar, é muito difícil rotular, porque é algo que ainda está acontecendo. É uma história que nós estamos vivendo. Então não tem como dizer o governo tal é fascista, o governo tal é isso. Agora nós temos como falar que eles apresentam características que são similares a movimentos fascistas, a movimentos nazistas que já aconteceram. Sim, com certeza. Bem lembrado. E, enfim, a gente está partindo para a parte final mesmo. O que a gente queria trazer com esse podcast seria mais trazer informações sobre o fascismo. Se quiser conversar com a gente, se você apoia o governo, não, espero também que não se sinta ofendido, que a gente está querendo trazer informações sobre um movimento que a gente sabe que não deu certo e que foi bem prejudicial, que morreram muitos milhares de pessoas. A gente já está tendo milhares de pessoas morrendo no Brasil e ainda mais aparecer um governo fascista seria bem preocupante e morreriam milhares ou milhões de pessoas aqui no Brasil aparecendo um tipo de fascismo aqui no Brasil. A gente não quer, a gente quer que o Brasil dê certo, tá todo mundo no mesmo barco. Claro. A gente quer que a gente siga, não afunde. Mas a gente tem que falar dessas características justamente que tá aparecendo no governo. Pra alertar, né? Gostar do governo, se você trabalha pro governo e assiste, espero que não se sinta ofendido, que a gente tá falando mais para alertar, trazer informações para quem não entende. Muita gente não conhece o que é fascismo, ouve bastante, tá tendo bastante movimentos antifascistas, não só no Brasil, como também lá nos Estados Unidos. E é bom até entender, por isso que a gente trouxe esse tema para debater. A gente pode até falar depois sobre a parte do racismo que está dentro do fascismo, que é o movimento que está no mundo todo hoje, principalmente em Londres, nos Estados Unidos, teve bastante movimento hoje no domingo contra até no Japão, atos né? antirracistas. Sim, movimentos antirracistas, que o racismo está dentro também do fascismo, já que, como eu falei lá na definição, no fascismo emprega a superioridade de raça, superioridade de uma sociedade, de uma maioria. É bem preocupante. E eu queria passar a palavra para a Mariana para se despedir também. Esse podcast, eu espero que vocês tenham gostado sobre fascismo. E aí, qualquer coisa, comenta, escreve, dá o like, todas aquelas mensagens que se dá aqui no YouTube. E também ouve a gente lá pelo Spotify, que a gente também tá lá. Então eu quero agradecer ao Alfredo, né, pelo espaço, quero agradecer a vocês. Mais uma vez me desculpo se pela forma como eu falei não tenha sido muito bem aceita, não tenho nada contra quem votou, quem deixou de votar no Bolsonaro, mas como o Alfredo falou, são características que todos nós precisamos estar atentos a elas, justamente para impedir que um governo com esse propósito se instale no país. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários de próximos temas que vocês querem que nós debatemos aqui. E acho que é isso, Alfredo. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. E espero que todos tenham gostado.
Até o próximo vídeo e tchau, tchau.